Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 12. Mas antes de nós começarmos, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para ajudar você no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma dedicação da sua parte. É importante que você reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia própria para ajudar você no seu aprendizado. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que são muito úteis para você. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar a vocês. Segundo, há uma aula-atividade que serve para a verificação do aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, recomendo então que você faça essa aula-atividade. Por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como eu acabei de falar, essa é a lição de número 12 e o título da lição de número 12 é A Igreja e os Necessitados, a chamada de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Bom, para começar, eu queria então explicar a vocês o cronograma da aula, a maneira como nós seguiremos com o nosso estudo nesta lição. Essa lição estará dividida em 4 sessões. Na primeira sessão dessa aula, eu quero explicar a vocês o contexto literário de Hebreus 13 e 16. Na segunda sessão dessa aula, eu quero então explicar os versículos 15 e 16. Na terceira sessão da aula, eu queria fazer 3 aplicações, como esse texto nos desafia hoje. E, por fim, na quarta sessão e última, eu faço uma avaliação do aprendizado para verificar aquilo que nós aprendemos. Como falei aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar todas essas informações que serão úteis, então, para o seu processo de aprendizado. Começando, então, a primeira sessão, quero explicar a vocês o contexto literário de Hebreus 13 e 16. Hebreus 13 e 16 é o nosso texto áureo, é o texto mais importante, e para explicar a vocês o contexto em que essas palavras são ditas, Hebreus 13 e 16, eu queria ler 2 versículos que aparecem no capítulo 12. Esses 2 versículos são importantes porque eles esclarecem o contexto das palavras que nós vamos estudar. Leia comigo então. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Veja, esses 2 versículos, eles são uma introdução para o assunto final da carta. A carta está chegando no seu final. Para encerrar, então, as palavras do texto de Hebreus, o autor diz que eles devem fazer 2 coisas. Primeira coisa que eles devem fazer, revigorar mãos cansadas e joelhos enfraquecidos. Segunda coisa que eles devem fazer, caminhos retos para os pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Bom, fica claro para a gente que mãos e joelhos enfraquecidos dizem respeito à condição daquela comunidade de fé. À medida que você vai lendo a carta, você descobre que haviam cristãos naquela comunidade que estavam desistindo de continuar seguindo a Jesus e outros estavam desanimados. Este é o sentido de enfraquecidos. As pessoas estão desanimando, deixando de congregar, como é o costume de alguns, como é dito aqui na própria carta aos Hebreus, e posteriormente a isso, acabam abandonando a sua fé. Então, a primeira advertência é para essas pessoas. Elas precisam ser revigoradas em seu ânimo. Eles não podem abandonar a fé por causa desse desânimo. Mas, além disso, o autor de Hebreus diz que é preciso fazer caminhos retos para esses pés que estão mancos, com dificuldade de prosseguir. Esses caminhos vão possibilitar que essas pessoas que estão enfraquecidas consigam ser fortalecidas e consigam prosseguir na jornada de fé.
de maneira assim muito prática, esses caminhos retos, eles estão associados às práticas cristãs que precisam ser observadas por aquela comunidade, que vão trazer um ânimo novo para aqueles que estão desanimados. Quando essas pessoas observarem essas práticas, a comunidade conseguirá então este revigoramento da sua fé, principalmente para aqueles que estão cansados e cambaleando. Eu organizei então para vocês quais são essas práticas que ele vai apresentar no final da carta, só para nós termos uma visão panorâmica de como o texto vai seguir, para quando nós formos estudar a nossa passagem específica, a gente entendê-la de maneira um pouco mais clara. Bom, essa é a organização que aparece para a gente. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 até Hebreus 13, 19, é a seção final, e a introdução eu já expliquei a vocês, está dividida em 4 partes. Na primeira parte, não deixem de alcançar a graça de Deus, capítulo 12, versículo 14 até o versículo 17. O autor aqui vai lembrar o seu público que é possível chegar a um ponto na fé onde o arrependimento se torna impossível. Eles estão seguindo por certos caminhos que vai chegar uma hora que é impossível voltar atrás. B, a seriedade do juízo de Deus. Aqueles irmãos não devem negligenciar a graça de Deus e nem perder essa chance de se arrependerem daquilo que eles estão fazendo de errado. C, o amor fraternal. Este é um conjunto de exortações específicas para fortalecer a coesão que precisa haver dentro da comunidade que tem se perdido. E por fim, capítulo 13, versículo 7 a 19, inclusive o texto que vamos estudar está aqui, são algumas exortações finais. Essas exortações estão divididas em 5 partes. Aqui estão elas. Primeiro, lembre-se dos seus líderes. Segundo, as normas da antiga aliança não trazem benefício. Terceiro, compartilhem da vergonha de Jesus. Quarto, os verdadeiros sacrifícios são louvor, fazer o bem e comunhão. E quinto, confiem em seus líderes e orem por eles. Bom, seguindo essas orientações, aquela comunidade de fé então conseguirá construir caminhos retos para esses pés que estão cambaleando. Isso vai permitir que essas mãos cansadas e esses joelhos enfraquecidos sejam então fortalecidos. Quando todas essas orientações finais forem observadas, aquela comunidade se revigora ainda mais. Nessa aula, como você pode perceber, o texto que nós vamos estudar aparece de maneira muito clara. Deixa eu só ver se eu consigo limpar aqui. Não vou conseguir limpar. Aqui está, deixa eu ver. Ok, limpar, apagar tudo, ok. O texto que nós vamos estudar nessa lição está aqui, ó. 4D. Os verdadeiros sacrifícios são louvor, fazer o bem e comunhão. Versículo de número 15 e 16, que é o texto que eu quero explicar para vocês na segunda sessão dessa aula. Começando então a segunda sessão, eu queria explicar Hebreus capítulo 3, versículo 15 e 16. Vocês já sabem o contexto dessas palavras e agora eu quero explicar de maneira mais precisa como isso vai ajudar aquela comunidade a se fortalecer na fé. Eu começo então explicando o versículo 15. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Veja, quando ele diz ofereçamos um sacrifício, essa linguagem faz referência aos sacrifícios de animais que eram realizados no Antigo Testamento ali no templo. Não eram as pessoas que ofereciam esses sacrifícios. Os sacrifícios de animais eram realizados pelos sacerdotes. Porém, aqui no versículo 15, esses sacrifícios que eram oferecidos no templo, eles são alterados em alguns aspectos. Então, eu queria mostrar a vocês, dentro do versículo, as alterações que ele faz para você compreender que sacrifícios são esses que agora são oferecidos a Deus neste novo templo de adoração. Primeiro, se nós não somos sacerdotes, por que então nós podemos oferecer sacrifícios ao Senhor, que era a exclusividade dos sacerdotes? E o texto deixa isso muito claro.
por meio de Jesus. Por intermédio de Jesus Cristo é que nós podemos fazer aquilo que era feito apenas pelos sacerdotes. Cristo viabiliza essa nova condição espiritual para os seus seguidores. Já que Cristo nos habilita a fazer esse serviço sacerdotal, que aqui é chamado de louvores oferecidos ao Senhor, o autor de Hebreus então diz que nós devemos fazer esses sacrifícios com frequência. Façam constantemente esses sacrifícios. Não são em festas anuais, não são de tempos em tempos. Façam com frequência. A prática litúrgica de vocês, que podem, pela mediação de Cristo, oferecer sacrifício ao Senhor, deve ser constante. A segunda alteração que o autor de Hebreus faz sobre os sacrifícios está relacionado ao tipo de sacrifício que nós oferecemos. Diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que ofereciam animais como sacrifício de louvores ao Senhor, nós devemos oferecer outra coisa. Você sabe dizer o que é? Nós devemos oferecer fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Há duas coisas que eu desejo que você repare aqui. Primeiro, os sacrifícios de louvores substituem os sacrifícios de animais. O autor de Hebreus quer deixar muito claro para aquela comunidade que nenhum cristão deve sacrificar animais ao Senhor. O sacrifício de animais é substituído pelo sacrifício de louvor. Segundo, os sacrifícios de louvor são realizados por meio de lábios que louvam. Ele diz isso aqui no final, ó. Lábios que proclamam, que louvam o nome do Senhor. Me veio uma questão lendo esta afirmativa. Se o sacrifício que devemos oferecer ao Senhor virá por meio dos nossos lábios, será que essas são palavras específicas que nós devemos dizer a Deus enquanto estamos adorando a Ele? Por exemplo, será que o sacrifício de louvor é quando nós, dentro do templo, reunido com a comunidade de fé, dizemos: louvado seja o nome do Senhor pelo seu Filho Jesus? Será que é isso? Será que sacrifício de louvor são palavras que nós pronunciamos pelos nossos lábios? Então, dizendo essas palavras, nós estaremos, então, louvando e oferecendo ao Senhor o fruto de louvor que lhe agrada? Bom, o versículo 16 explica para a gente quais são os sacrifícios de louvores que Deus espera de nós. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? São palavras que nós dizemos? Não. Fazer o bem e repartir o que tem com os necessitados. Fica muito claro no versículo 16 que os sacrifícios de louvores que agradam ao Senhor não são palavras. São ações realizadas pelos discípulos de Jesus. Quando eles fazem o bem e repartem o pão com os necessitados, agindo assim, eles estarão então oferecendo sacrifícios de louvores ao Senhor. É esse tipo de atitude que faz com que o Senhor seja proclamado e que o Senhor esteja satisfeito. Isso agrada ao Deus. É isso que está dito aqui de maneira muito clara. E lendo este versículo, eu me lembrei do conteúdo da aula 7. Na aula 7 eu explico para vocês 2 Coríntios capítulo 9. Lá Paulo fala algo muito parecido com o que está sendo dito aqui em Hebreus 13. Porém, lá em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo nos ajuda a compreender uma questão assim que é muito importante nesse texto e que a gente não pode deixar passar. Como que as ações desses discípulos em favor de outras pessoas louvam o nome do Senhor? Porque louvar o Senhor aqui é isso, é fazer ações em benefício do outro. Mas como que isso louva a Deus? Como que aquilo que eu faço em benefício de outras pessoas, fazer o bem,
louva o nome do Senhor. Eu queria, então, ler com vocês apenas este versículo, mas eu queria recomendar que você assistisse essa aula, a aula de número 7, porque lá, com um pouco mais de tempo, eu explico. Aqui eu queria ler apenas para ilustrar o que Paulo diz, que é a mesma coisa que o autor de Hebreus está dizendo. Veja comigo, então, as palavras de Paulo, 2 Coríntios 9:11, que vai nos permitir compreender a pergunta: como as ações dos discípulos em favor de outras pessoas louvam o nome do Senhor. Em tudo, vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E, quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. O mesmo princípio explicado por Paulo aqui em 2 Coríntios 9:11 é utilizado pelo autor de Hebreus. A pergunta que eu fiz para vocês foi: como que as ações em favor ou em benefício de outras pessoas louvam o nome do Senhor? E aí o apóstolo Paulo aqui nos permite compreender de maneira muito mais clara. Isso acontece porque as pessoas que recebem esses benefícios, elas vão dar testemunho da provisão divina que foi enviado em favor da vida delas. Isso não é maravilhoso? Elas reconhecem que o Senhor usou um dos seus servos para providenciar cuidado a elas. Por isso que os sacrifícios de louvores ao Senhor só acontecem quando nós fazemos o bem. Porque é neste momento que o Senhor revela o seu cuidado pela sua criação. Ao fazer o bem, nós somos usados pelo Senhor como instrumentos para promover o seu nome. Fazendo o bem, nós estamos promovendo o nome do Senhor, a bondade do Senhor. Este é o tipo de sacrifício que substitui o sacrifício de animais. A generosidade. Agir generosamente é um sacrifício de louvor que agrada a Deus. Sacrifício de louvor não são palavras, são ações em benefício de outras pessoas que fazem essas outras pessoas reconhecerem o quanto o Senhor é bom e misericordioso. Ele é tão bom que ele enviou um dos seus servos para prover cuidado às minhas necessidades. Começando a terceira sessão, eu queria fazer então 3 aplicações. Como que esse texto nos desafia hoje a considerarmos as palavras do Senhor? Primeira aplicação. Prioridades religiosas erradas podem minar a vida espiritual de uma comunidade de fé. Veja bem, o autor de Hebreus reconhecia que naquela comunidade haviam pessoas que estavam enfraquecidas. Por isso que aquela comunidade precisava construir caminhos retos, para que os pés desses que estavam enfraquecidos não desfalecessem completamente, para que eles pudessem continuar a fé. Isso me permite concluir algo que eu considero importante para qualquer comunidade local. Uma comunidade local precisa valorizar certas práticas para o fortalecimento da fé naquele lugar. Isso porque quando o nosso foco não está naquilo que edifica, usando a linguagem de Paulo, aquilo que edifica a comunidade de fé, a comunidade de fé fica com mãos e joelhos enfraquecidos. E este é um dos motivos porque muitas comunidades de fé não conseguem caminhar vigorosamente. Porque a comunidade está enfraquecida. São pessoas que saem e abandonam a fé porque lhes falta práticas que consolidam e fortalecem aqueles irmãos. A igreja não é edificada. A igreja começa a gastar o seu tempo em coisas que não edificam e, como resultado final, você tem uma comunidade de pessoas cansadas. Você já parou para pensar nisso? Esse é um exercício interessante. Como ficariam as nossas comunidades de fé se nós passássemos um ano sem fazer evento? Um ano inteiro. Um ano sem fazer nenhum tipo de evento. Muito provavelmente a comunidade ficaria cansada, algumas pessoas sairiam da igreja local e nós teríamos sérios problemas. Eu me lembro desta fala de um pastor falando isso para mim assim de maneira muito desesperada. Na pandemia da Covid, em 2020,
foi necessário que as igrejas, os templos religiosos fossem fechados para a segurança das pessoas. E o pastor me disse, olha, não vejo a hora de voltar a congregar porque muitos dos cristãos estão abandonando a fé. Eles estão abandonando Cristo. Eu já tive diversos problemas de pessoas que já se entregaram ao mundo e não vão voltar. Estou até pensando em fazer cultos clandestinos. Quer dizer, ir contra a lei, porque aquela comunidade não era nada saudável. A realidade daquele pastor é a realidade de muitas nossas comunidades. Se nós abandonarmos os eventos, as festas, a comunidade se desfalece. Por quê? Porque nós não temos criado caminhos retos. Nós temos focalizado em coisas que não deixam as pessoas firmes em Cristo. Elas precisam disso, elas são eternos viciados em eventos, em atividades. Se nós não começarmos a priorizar aquilo que edifica a igreja, essa igreja vai continuar desfalecendo sempre. E aí nós vamos estar sempre investindo naquilo que não está produzindo resultado. Nossa, já sei, ao invés de fazer um evento para 100 pessoas, vamos fazer para 200. Quer dizer, nós estamos insistindo naquilo que não está dando resultado, esperando resultados diferentes. Se nós queremos saber o que edifica a igreja, há uma porção de coisas na Bíblia que mostram para a igreja um caminho de edificação. A leitura pública das Escrituras, os dons espirituais, a ação do Espírito Santo na comunidade de fé, todas essas são coisas valiosas demais. E a gente precisa começar a priorizar aquilo que de fato vai produzir resultados consideráveis. Se a sua comunidade de fé está com problema, eu recomendo que você estude com a sua igreja local esta sessão final da Carta de Hebreus, capítulo 12 e 13. Se a igreja local não cria caminhos retos, os joelhos cansados e desfalecidos não se fortalecem. Isso tem resultados drásticos. Como o autor de Hebreus diz, chega uma hora que é inevitável as pessoas se arrependerem. Quer dizer, é impossível as pessoas se arrependerem porque elas já estão distantes demais do caminho da verdade. Elas se afastaram demais e elas não voltam mais por causa disso. Então, a gente não precisa esperar a comunidade chegar a esse ponto. A gente precisa fazer uma leitura crítica. Se a igreja não tem se fortalecido, a gente precisa fazer uma leitura crítica. Segunda aplicação. Nossas ações em favor de outras pessoas levam essas pessoas a louvarem o nome do Senhor. O autor de Hebreus chamou isso que eu acabei de ler de sacrifícios de louvores que proclamam o nome do Senhor. Em síntese, como eu expliquei a vocês, esses sacrifícios de louvores significam que as pessoas vão reconhecer como o Senhor usou os seus servos em benefício delas. Alguém fez o bem por elas por causa da fé que nós temos no Senhor. E quando nós agimos assim, obedecendo às ordens do Senhor, o nome do Senhor será louvado por este ato representativo de ir lá beneficiar os necessitados. Nós estamos lá representando o próprio Deus. As pessoas olham para nós e dizem, o Senhor providenciou a minha vida. Não foi o Israel, não foi você. Elas vão dizer, o Senhor fez isso. Por isso mesmo, que Jesus tem uma fala no Mateus capítulo 6 contra aqueles que fazem o bem e que contam vantagem do bem que fizeram. Eles fazem uma coisa e querem se orgulhar e mostrar para que todo mundo veja e os elogie. Jesus fala contra esse tipo de ação porque nós não podemos perder o objetivo representativo que há por trás daquilo que fazemos. Como servos do Senhor, nós fazemos para representar o amor e o cuidado do Senhor. Por isso que o amor é um mandamento. Porque neste momento nós temos a oportunidade de representar o Senhor em nossos atos. E por isso que o Senhor estimula os seus discípulos a agirem assim. Esse é o tipo de louvor que agrada o Senhor. O sacrifício de louvor que agrada o Senhor é isso. É agir em benefício de outras pessoas. Então, as nossas ações em benefício de outras pessoas fazem com que outras pessoas louvem o Senhor.
Mas talvez nós tenhamos uma compreensão equivocada disso. Talvez nós achamos que o sacrifício de louvores são palavras bonitas, que nós dizemos reunidos na comunidade de fé, na liturgia, no culto. São palavras doces, apelidos carinhosos e coisas desse tipo. O autor de Hebreus diz àquela comunidade que sacrifício de louvores são ações que levam louvores ao nome do Senhor. As pessoas reconhecem que foi Deus quem fez aquilo. E nós estamos ali representando o nome do Senhor como discípulos do próprio Senhor. Terceira e última aplicação. Os sacrifícios de louvores que ofertamos ao Senhor precisam ser constantes. Eu preciso lembrá-los das palavras que foram ditas no versículo 15. Lá, o autor de Hebreus diz que nós devemos oferecer sacrifícios constantes de louvor. Ou seja, o cristão precisa assumir o compromisso de agir sempre com generosidade. A generosidade não é uma ação anual. A generosidade não é a ação de uma vida. Alguém pode até dizer, olha, durante a sua vida inteira você precisa plantar uma árvore, fazer uma viagem internacional e ajudar pelo menos uma pessoa. Talvez esse seja um lema bom para não cristãos, mas para o cristão, a generosidade tem que ser constante. Não é ajudar uma pessoa. Por isso que na Bíblia Sagrada, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque é um mandamento do Senhor para o seu povo. Nós devemos assistir as pessoas em suas necessidades. E se nós podemos assisti-las e não fazemos, nós desobedecemos o Senhor. O cristão, portanto, precisa ser diligente nisso. Eu preciso sempre assistir aqueles que precisam ser assistidos. Se eu posso fazer o bem, eu devo fazer o bem. E isso não é, eu fiz ontem, então agora deixa o próximo fazer o bem. É uma atitude constante. Eu fiz o bem e se houver oportunidade eu farei de novo. Porque é o mandamento do Senhor para os seus discípulos e eu sou discípulo de Jesus. Porque muitas vezes o que nós estamos esperando é outras pessoas fazerem. Não, eu já fiz. Vou dar a oportunidade para outras pessoas fazerem. Parece até bonito dizer isso, né? Só que isso é um pecado. Não é dar a oportunidade, é receber de Deus a oportunidade de obedecer os seus mandamentos. Individualmente, nós somos responsáveis por essa obediência. Se você pode fazer o bem, faça. Se você não faz, você comete pecado. Este ato generoso precisa ser constante na vida de todo cristão. Para encerrar, então, essa aula, eu queria avaliar o nosso aprendizado. Eu faço perguntas e você tenta, com uma palavra, encontrar a resposta. E aí, no final, eu digo para você quais são as palavras que deveriam ser respondidas. Vamos lá, primeira questão. O autor de Hebreus reconhece que haviam pessoas com mãos cansadas e joelhos enfraquecidos. Isso diz respeito a cristãos que estavam fazendo isso com a fé. O que é que estava acontecendo com os cristãos para quem o autor de Hebreus escreveu esse texto? Que eles estavam cansados, que eles estavam desanimados, e alguns deixavam de congregar, e outros abandonavam a fé. É isso. É isso que eles estavam fazendo. Eles estavam abandonando a fé. E a advertência é muito clara. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Aquilo se tornou quase que costume dentro da comunidade de fé. A pessoa ia desanimando, até o ponto que não ia mais. E deixava de ter fé em Cristo Jesus. Porque essa história de ter fé em casa é uma história que não faz sentido à luz da Bíblia. Segunda questão. Apesar de não sermos sacerdotes, é por intermédio dele que conseguimos oferecer sacrifícios ao Senhor. No Antigo Testamento, ir ao templo, oferecer sacrifício é uma tarefa destinada a sacerdotes. Nós não somos sacerdotes, mas por intermédio dele, nós conseguimos cumprir o papel de sacerdotes. Quem é ele?
Jesus. É por intermédio de Jesus, por causa da obra de Jesus, que nós podemos, na presença do Senhor, oferecer sacrifícios de louvores ao Senhor. Terceira questão. Esse tipo de sacrifício foi instituído para substituir o sacrifício de animais. O sacerdote oferecia sacrifício de animais. Nós oferecemos outro tipo de sacrifício. Qual é o tipo de sacrifício que nós oferecemos? Sacrifício de louvor. Muito bem, é isso mesmo. Você está arrasando hoje, hein? Quarta pergunta. Duas expressões são usadas para explicar o tipo de sacrifício que agrada ao Senhor. A primeira expressão é fazer o bem. Qual é a segunda expressão? Bom, sacrifício de louvores não são palavras. Sacrifício de louvores são ações. E as ações que nós realizamos em benefício de outras pessoas, primeiro é fazer o bem. Segundo é repartir com aqueles que precisam. Então a palavra é repartir. Quando nós fazemos o bem, quando nós repartimos, nós estamos então oferecendo a Deus sacrifícios de louvores que louvam o seu nome, que proclamam o seu nome. Quinta e última questão. As ações em favor de outras pessoas louvam ao nome do Senhor, porque os beneficiários fazem isso com o nome do Senhor. Aquelas pessoas que recebem a bondade que nós demonstramos, elas louvam. E por isso que o autor de Hebreus diz que esses sacrifícios proclamam o nome do Senhor. Porque agindo com bondade, as pessoas têm conhecimento sobre Deus e o seu grande amor. Agindo com bondade, elas percebem como o Senhor está cuidando da sua criação. E nós somos usados como instrumentos por Deus para mostrar como Deus está cuidando daquilo que ele criou. Quando essas pessoas que são beneficiadas recebem isso, naturalmente elas louvam o nome do Senhor. Então, as boas ações proclamam a Deus nesse sentido, porque nós tornamos Deus conhecido para aqueles que estão em necessidade, mostrando que Deus cuida da sua criação. Essas são as palavras, então. Abandonando Jesus, louvor, repartir e louvam. Bom, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um caça-palavras para tentar identificar essas palavras. Caso você tenha tido alguma dificuldade, recomendo que assista novamente esta aula. E ainda assim, se as dificuldades de aprendizado permanecerem, eu recomendo que você vá ao fórum e deixe ali a sua questão. Em tempo oportuno eu estarei respondendo todas elas. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir então com a nossa Escola Bíblica Online. Até lá então.